A seleção brasileira feminina disputou o torneio da França, sempre com seleções muito fortes, e não venceu nenhum jogo. Será que isso é preocupante ou faz parte do desempenho dessa seleção visando os Jogos Olímpicos de Tóquio? Fala, minha gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Kenji, estou invadindo aqui o espaço do Futeboteco para falar sobre futebol feminino. De vez em quando eu apareço por aqui. Tem o meu canal sobre esportes olímpicos e paralímpicos. Lá você sabe mais sobre outras modalidades, mais também sobre o futebol feminino. Mas eu sempre vou aparecer por aqui para dar umas análises, também trazer convidadas para a gente saber mais sobre o futebol feminino que tanto tem crescido e o Futeboteco dá muita importância para isso, beleza? Então hoje o nosso assunto é a seleção brasileira. Como eu falei, a seleção disputou um torneio internacional na França com adversárias de muita qualidade. A Holanda, que foi vice-campeã mundial, a França, que sediou o evento e sediou também a última Copa do Mundo, é uma referência no futebol feminino, e também o Canadá, que é a segunda força da América do Norte, só fica atrás dos Estados Unidos, que é a grande referência no futebol feminino, campeã do mundo atualmente. Como eu falei, a parte preocupante desse torneio é que o Brasil não venceu nenhum jogo. Ele foi melhor na última partida contra o Canadá, quando saiu vencendo por 2-0 e depois cedeu o empate. Porém, o que dá pra gente destacar como ponto positivo, aí falando mesmo sobre tática, sobre o desempenho das jogadoras, é que o Brasil cresceu no aspecto defensivo, que era grande preocupação na geração anterior à chegada da Pia Sundhage, a técnica sueca que assumiu o Brasil já faz 7 meses. Ela chegou a 11 jogos, o Brasil só tomou 5 gols e perdeu apenas um jogo contra a França, que sediou esse torneio internacional. O Brasil está muito mais seguro. Ela testou muitas jogadoras jovens, até algumas que estrearam na seleção. E mesmo assim, sempre com essa variação, às vezes sem tanto entrosamento, as meninas mostravam um certo tipo de insegurança nos minutos iniciais, mas depois mostravam mais leveza do que as zagueiras, que vinham atuando até mais segurança. Dá para destacar nesse ponto a Antônia, que é uma jogadora que era do São Paulo, foi para a Europa, joga no Madrid, e a Antônia foi muito bem. Ela é um exemplo bom. No caso também a Rafaela e a Daiane são jogadoras jovens e que mostraram bastante maturidade nesse desempenho com a seleção brasileira. E eu falei que o Brasil mudou muito as peças na defesa. Na verdade, a Pia mudou as peças no time inteiro. Ela convocou 46 jogadoras nesse ciclo de 7 meses de trabalho, testou todas as peças, então ela deu muita oportunidade, ela está conhecendo melhor também quais são as peças que ela pode contar, quem ela vai acabar tendo mais confiança, e nesse ponto de vista a gente até dá um desconto para a seleção quando ele não tem um desempenho tão influente assim, porque realmente ela está colocando as meninas para jogar. Agora, um ponto muito positivo é que ela tem variação tática, ela está testando o Brasil com diferentes formações. Antes a gente via que o Brasil era muito previsível, jogava geralmente com 2 linhas de 4, 2 atacantes lá fincadas na frente, no máximo recuava uma dessas atacantes para ser uma armadora. Isso mudou com a Pia, a gente consegue perceber que ela muda às vezes o jogo quando ela quer pontas mais velozes, ou quando ela quer ter uma marcação mais alta, ela também colocar jogadoras mais fortes no fundo. Isso é muito interessante, esse é um aspecto ótimo do trabalho da Pia até agora, que é muito nítido também. Agora, um ponto que a gente deve ter atenção é em relação a lesões. Inclusive, acho que é válido ter uma apuração melhor sobre o desempenho físico dessas jogadoras. Isso porque o Brasil vem sofrendo muito com desfalques devido a lesões. Isso desde a última Copa do Mundo, que o Brasil teve problemas no meio da competição. Antes também, jogadoras foram cortadas. E no caso desse torneio internacional também, a Érica, que é zagueira do Corinthians, é uma das líderes da equipe, foi cortada antes do torneio. Agora a Letícia Santos, que é lateral direita, se machucou, vai ficar fora inclusive dos Jogos Olímpicos, e a goleira Bárbara também se machucou em campo. Então, esse aspecto físico, o Brasil precisa investigar melhor por que essas jogadoras não conseguem ter tanta frequência, ou, no caso, por que existe tanta frequência nessas lesões. Não pode ser simplesmente um azar da seleção, né? E eu falei sobre o ponto de vista físico da seleção, a gente também tem que prestar atenção nesse desempenho físico no jogo, com a bola rolando. Porque o Brasil, quando pegou equipes com jogadoras mais altas, mais fortes, o Brasil teve muita dificuldade. Contra a França dominou o jogo, e a França tem esse tipo de jogadora, que é leve, mas também é muito forte fisicamente. O Brasil teve grandes problemas com isso e acabou prejudicando o jogo da Pia de querer começar jogando, tocando a bola, sem dar chutão, sem ter aquela transição direta da defesa para o ataque. Contra a França isso foi
quase que impossível, porque as meninas da França mostravam um desempenho mais forte fisicamente e elas também são muito técnicas, então dificulta bastante o trabalho da seleção. Isso vai ser fundamental, acredito, no trabalho da Pia, da seleção daqui por diante. Ter essa intensidade maior de jogo do Brasil, porque ele tem um time muito técnico, jogadoras habilidosas, também tem algumas jogadoras leves, mas isso acaba não sendo tão explorado. Aliás, na verdade, essa característica acaba não sendo tão privilegiada quando o Brasil pega equipes muito fortes e muito intensas. O Brasil acaba sendo quase que anulado. Agora, a gente consegue destacar também o crescimento de algumas jogadoras. Duas delas eu acho que vão ser fundamentais, essas jogadoras que atuam no ataque. Eu falo da Ludmilla e da Bia Zanerato. Elas são atacantes fortes, que conseguem jogar como referência no ataque, como 9, mas também, se preciso for, atuarem como pontas, elas conseguem ir bem e dão essa variação tática que a Pia tanto acha importante. Então essas jogadoras são jovens e vão trazer esses ares novos de renovação para a seleção, embora tenham jogado a última Copa do Mundo. Agora, por outro lado, algumas jogadoras que mostraram aí certo nervosismo, uma queda até de desempenho, são principalmente a Andressa Alves, que é uma jogadora renomada, atua pela Roma da Itália, já jogou no Barcelona, disputou a última Copa do Mundo pela seleção, as últimas Olimpíadas também, e eu chego até a pensar em dizer que é muito difícil a Andressa Alves jogar no mesmo time da Marta, porque as duas são canhotas, as duas ocupam quase que a mesma posição do campo, são jogadoras técnicas, mas que não conseguem marcar muito na frente. Então, se a Pia for jogar com uma marcação alta, vai ser difícil atuar com essas duas jogadoras. E a Andressa foi muito mal nesse ciclo desse torneio agora, porque ela não foi muito bem tecnicamente, deu para ver que tomava decisões erradas e prejudicava um pouco o desempenho do ataque da seleção brasileira. Então, não vejo essas duas atuando juntas, a não ser que a Marta jogue mais espetada lá no ataque, mais próxima do gol. Só que a Andressa é uma ótima jogadora, a gente obviamente não pode dispensá-la assim. Agora, uma jogadora que você deve recordar aí, deve guardar, é a Luana. Ela é super importante para a seleção, a Pia confia muito nela. Dá para dizer até que é quase que Luana mais 10 na seleção da Pia. E é uma jogadora ali, é uma volante. Então ela tem um papel fundamental no ponto de vista defensivo e ofensivo. Só que quando deu pra perceber nesses amistosos é que quando o jogo fica mais aguerrido, o negócio aperta ali, a Luana meio que espana, ainda precisa de mais rodagem para pegar mais confiança, principalmente no ponto de vista defensivo. Ela errou muito nos dois primeiros jogos contra Holanda e França. No ataque ela vai ser muito importante, e contra seleções que não têm uma marcação muito em cima, como foi o Canadá nesse último jogo, a Luana se destacou. Mas essa, sem dúvida nenhuma, vai ser uma jogadora que vai crescer muito e tem muita confiança da Pia, inclusive joga com a braçadeira de capitã muitas vezes. Em suma, o que dá pra gente dizer sobre esse desempenho, esse desenvolvimento da seleção nesse torneio, é que o Brasil tá mais seguro na defesa, mas tem que prestar mais atenção nas criações de jogada nessa intensidade, porque o Brasil teve muitos problemas com seleções que são mais fortes fisicamente e que estão em outro patamar. E, inclusive, isso ficou muito nítido, né? O Brasil tá no segundo patamar ali entre as seleções mais fortes do mundo. A gente coloca ali no primeiro patamar os Estados Unidos, a França e também a Holanda. O Brasil vem logo atrás. Quando pega essas seleções é muito mais difícil do Brasil conseguir impor o seu jogo. Agora, um ponto super positivo que é muito importante de a gente destacar é que o Brasil no feminino sempre joga contra adversárias de alto nível. A gente vê no masculino muitas vezes alguns adversários aí que a gente nem ouviu falar, que não tem tradição no futebol. No feminino não, sempre contra times muito importantes, inclusive os próximos amistosos da seleção vão ser em abril contra a Costa Rica. Essa não tem muita tradição, mas o Brasil enfrenta também os Estados Unidos, e aí não preciso nem falar da qualidade dos Estados Unidos. E depois o Brasil só vai ter compromissos lá mesmo no Japão, pouco antes dos Jogos Olímpicos, em jogos treino contra a seleção da casa. Então, se você quiser continuar ligado no futebol feminino, é só sempre ficar ligado também aqui no Futebotec, como eu falei, dá uma passadinha lá no meu canal sobre esportes olímpicos, beleza? Um abração, comenta aí que eu quero trocar sempre ideia com vocês, sempre na paz, obviamente. Um beijão, até a próxima.